porque agora eu converso com a veterinária, doutora Maria Juliana, que vai falar pra gente um assunto muito sério, né, não, doutora? Animais que param, o pet que para de andar do nada. Como Exatamente. pode acontecer isso? Pode, e não é tão incomum, tá? Quando os tutores veem que existe um trauma, aí ele faz a ligação, né? Realmente eu preciso fazer alguma coisa porque intuitivamente ele viu que aconteceu alguma coisa. Mas, assim, o que é comum de acontecer é quando o tutor ele sai de casa e quando ele retorna, ou então ele vai dormir e quando ele acorda, o pet já não anda mais. E é isso aí, é essa situação que é preocupante. Porque às vezes ele, como ele não fez a ligação do que pode ter acontecido, ele demora um pouco para ir buscar ajuda. Para entender o que aconteceu. Exatamente, para buscar ajuda. E é nisso que existe um risco maior do paciente não ter o retorno da sua função motora mesmo. E isso pode acontecer de não retornar mais? Pode, dependendo das doenças que estão acontecendo, principalmente assim, se for uma doença neurológica, né, onde o paciente perde a incapacidade, pode ser que se não for buscado uma ajuda, ele perca realmente de forma definitiva. Eu tenho gatas e tenho um cachorrinho também. Isso pode acontecer tanto com uma espécie quanto com a outra? Pode acontecer com os gatos, pode acontecer com os cães. Nos cães, uma doença muito comum que eu vejo na minha rotina, né, de neurologista, são as hérnias de disco. Então, o paciente, de uma hora para outra, ele para de andar. E aí, se não buscar ajuda, porque o tratamento é cirúrgico ou, em alguns casos, medicamentoso, pede definitivamente. Nos gatinhos, além das doenças de coração que podem levar a trombo e fazer com que ele perca a movimentação de um dos membros, existem também doenças inflamatórias, que acontecem também de forma abrupta. Às vezes o tutor só vê assim, essa semana ele ficou um pouco mais quieto, essa semana ele não quis comer tão bem. Mas é já uma doença que vem de forma silenciosa e num dia, de forma abrupta, ele perder essa movimentação. E você falou que vem de forma silenciosa, mas alguma coisa a gente consegue ir percebendo, doutora? Sim. Se for uma perda súbita, quando o tutor chegar em casa, ele vai ver o cachorrinho que sempre vem, né, cumprimentá-lo, ou o gatinho que vem lá se esfregar na perna dele, né? Geralmente a gente tem gatinho. Sim. É assim. Ele vai ver que o gatinho não veio, que o cachorrinho não veio. Ele vai chegar próximo do cachorrinho ou do gatinho. Eles podem, no caso de cães, ficarem agressivos, morderem porque eles não querem ser manipulados. Então, se ele já reluta em fazer a sua movimentação, alguma coisa está errada. São aqueles sintomas, então, básicos do animalzinho quando ele não está bem, que ele está ficando doente. Exatamente, né? Não levantar, relutar em ter as suas atividades, ficar muito paradinho, muito triste, tentar se esconder, morder ou ser agressivo com os tutores para impedir uma manipulação. Ele pode estar sentindo dor? Sim, na maioria desses casos onde o paciente perde a movimentação de forma súbita, ele está sentindo dor. E o tutor vai perceber assim, ele muito quieto, ele evitando manipulação e evitando atividade. O tutor vai chamar, ele não vai estimular para alguma outra atividade, ele não vai querer fazer. Então, se acontece isso, precisa buscar uma avaliação o mais rápido possível. Isso pode acontecer nas 4 patinhas, ou em 2, tanto faz, é independente? Pode. Os pacientes eles podem perder essa capacidade voluntária de movimentação de uma pata apenas, das 2 de trás, pode perder das 4 patas. E quando perde das 4 patas, aí fica muito evidente, né? O tutor já vê que tem alguma coisa muito errada. Mas se ele perde de apenas uma pata, ou se ele perde das patinhas de trás, já é uma situação preocupante, já pode estar se desenvolvendo uma doença onde ele vai perder essa função. E pode desenvolver, se forem 1, 2, pode desenvolver para as outras. E quais as doenças, doutora? Existem doenças ortopédicas. Então, se ele vê que houve um trauma, uma agressão por outro animal, se tem fratura, se tem luxação, isso fica mais evidente. No caso das doenças neurológicas, esse paciente ele pode ter uma hérnia de disco, como os humanos têm. Ele pode ter doenças infecciosas que levam a uma inflamação da medula e esse paciente pode perder de forma gradativa a movimentação. Pode ter doenças infecciosas, doenças imunomediadas e nos gatinhos, doenças vasculares, cardiovasculares também podem fazer com que ele perca essa movimentação. Mas tem uma situação que às vezes a gente nem está prestando atenção,
que são os agentes tóxicos. Às vezes a gente quer limpar a nossa casa, a gente quer usar um inseticida porque tem muita formiga, Sim. ou a gente quer fazer controle de pulga, de carrapato. E alguns desses pesticidas e inseticidas, quando o paciente ingere, quando vai para a pele ou quando ele inala, pode fazer com que ele perca o movimento também. E a gente vai demorar a identificar, né, identificar a causa. E planta tóxica também. Nossa, Existem também é sério. plantas que são ornamentais. A cica, a espada de São Jorge, aroeira, mamona. Tem algumas plantas que a gente nem tem noção de que ela pode fazer mal, pode fazer com que o meu animalzinho tenha, né, essa dificuldade de locomoção, que crie fraqueza muscular, que dê muito tremor. Mas plantas tóxicas também são um ponto de atenção aí na nossa casa e no nosso jardim. Então, a gente precisa ficar de olho. Doutora, você preparou um e-book também, né? Que a gente vai deixar disponível lá no nosso portal. Exatamente. Daqui a pouquinho, ó, esse e-book vai estar disponível lá no nosso portal tarobá.com.br, onde a doutora aí dá todas as orientações e informações caso o nosso pet, né, o seu, o meu também, né, os meus pets, aconteça a situação assim em que ele pare de andar. Muito obrigada, doutora. Isso, obrigada a você. Então, basta acessar tarobá.com.br que tem mais doutora por lá.